todos muito bem-vindos nesta casa que nos acolhe, que nos abraça, onde essa energia da reunião de todos só pode nos fazer bem. Então estamos aqui hoje em busca de encorajamento, sustentando a nossa fé e a nossa esperança sempre. Então, para começar os trabalhos desta noite, vamos fazer a nossa prece inicial. Então, vamos ficar numa posição confortável. Aos poucos, harmonizando a nossa mente, o nosso corpo, com a luz e assistência desse ambiente preparado para nos receber pela espiritualidade amiga, envolvidos no amparo divino. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade que temos em receber as bênçãos do estudo, do entendimento. Pedimos sempre compreensão e sabedoria. Que a vibração de amor que sentimos agora possa se estender aos lares em desarmonia, a todos os nossos irmãos que se encontram em aflições, que possamos permanecer nesse caminho, nunca nos distanciando dos ensinamentos que o Mestre nos deixou, com ações de amor e caridade. Graças a Deus. Gente, eu escolhi hoje um texto de um escritor que vocês devem conhecer, porque ele sempre está nas mídias sociais. E eu esqueci de cumprimentar os nossos irmãos que vão nos assistir através das redes sociais. Sejam também muito bem-vindos. Chama-se o Rossandro Klinger. Vocês já ouviram falar sobre ele, né? É um psicólogo clínico, é um mestre em saúde coletiva e é um doutorando em ciência da saúde, da educação. Então, o Rossandro, ele é um estudioso também da doutrina espírita. Vocês conhecem esse rapaz? Já ouviram muitas palestras? Não? E aí eu tirei o texto do livro Eu Escolho Ser Feliz. E eu escolhi um tema muito interessante que está aí no nosso cotidiano. Inteligência emocional. Ele tem uma fala, um vocabulário muito simples de entender e eu acho que assim é agradável quando a gente faz uma leitura e consegue perceber, né, o teor mesmo da leitura, a essência dessa leitura e o que ele quer passar para nós. Vamos lá. Você deve conhecer pessoas que têm a sua admiração pelo jeito de ser, pela serenidade e pela forma como vivem a vida. Às vezes, essas pessoas trabalham com você e toleram bem a crítica, pois não se sentem diminuídas ou desmotivadas. Pensam a respeito da falha cometida e não culpam os outros. Todo mundo quer estar perto de pessoas assim. Quem não, né? Todos nós temos vários tipos de inteligência. Uma das mais incentivadas é aquela que dá conta do intelecto. O tipo de inteligência que leva você a passar em um concurso público, mostrar resultados e conseguir se dar bem na vida. Entretanto, nesse processo, muitas vezes há de se considerar o caso daquela pessoa amiga que é uma estudante exemplar, que nos deu aulas, inclusive, mas quando chegou o dia da prova, a despeito de todo o seu conhecimento, ela não foi aprovada. Em outros casos, a pessoa é muito capacitada, mas simplesmente intragável, a ponto de ninguém querer chegar perto dela. Trata-se de uma pessoa difícil,
que briga por qualquer razão e não suporta nem um olhar diferente. Qual seria a inteligência que precisaríamos ter para ser alguém plenamente capacitado? Desde que Daniel Goleman lançou um livro intitulado Inteligência Emocional, essa forma de inteligência veio à tona e passou a ser estudada por diversos pesquisadores. Aí muitas pessoas se perguntam: eu posso desenvolver inteligência emocional ou ela seria inata? É sabido que, com relação a tudo o que diz respeito ao comportamento humano, algumas pessoas já apresentam sim uma facilidade inicial, mas o indivíduo é capaz de desenvolver qualquer forma de inteligência, inclusive a emocional. É muito importante observar as 4 características fundamentais necessárias para o desenvolvimento dessa inteligência. A primeira delas é o autoconhecimento. Quem nunca ouviu falar nisso, né? Principalmente aqui, na nossa doutrina, né? Que o autoconhecimento é o caminho para se libertar de muitas crenças que carregamos e que às vezes só nos prejudica, né? Diversas pessoas não se conhecem, negam certas emoções, não admitem que têm inveja, não admitem que sente raiva, não admitem que sente rancor. Como mudar algo que julgamos não ter? Então, aí é aquele problema, ficamos patinando e não melhoramos nunca, porque a gente acha que está tudo certo, sentir tudo isso. E não está. Então, a primeira coisa a ser feita é permitir o autoconhecimento, que nos leva à segunda característica, que é fundamental para a inteligência emocional, que é o autocontrole. Se você conhece as suas características e sabe exatamente quem é, não será pego de surpresa. Por exemplo, em um evento em que sentirá raiva, em virtude de uma crítica. Você conhece a sua emoção, você vai para um evento onde você sabe que alguém vai colocar o dedinho naquela ferida, de uma emoção que você sempre sente. Se você tem o autocontrole, você já se prepara para não entrar nessa sintonia de raiva, de rancor e revidar e começar o desequilíbrio e tudo mais. Se você sabe que é uma pessoa que tem dificuldade de lidar com críticas, é preciso se preparar. Em uma reunião de negócios, você sabe que as pessoas vão comentar sobre o seu trabalho. Nesse caso, você precisa se preparar para isso. A partir do momento em que você tenha consciência da sua dificuldade de ser criticado, terá o autocontrole. Quando a crítica vier, e perceberá como se desencadeiam esses eventos. E quando você tem o autoconhecimento e o autocontrole, você está preparado para a capacidade de demonstrar a consciência social. Você ouvirá a crítica sem revidá-la. Fácil, gente? Não, né? Mesmo que ela não tenha sido construtiva, é importante que a sua reação denote o foco na construção da mudança necessária, não na rejeição trazida pela crítica. A consciência social acarreta saber lidar com as pessoas e com os ambientes. Vocês já frequentaram alguma reunião familiar, reunião de empresa, onde sempre uma pessoa sai com uma piadinha que a gente fala, nossa, não tem nada a ver, né? Um comentário que às vezes está bem fora do contexto do que se conversa ali. E que vai gerar, sim, um conflito, uma discussão. A gente fala, nossa, fora da casinha. Não é isso que a gente comenta? Que comentário estranho. É uma pessoa que não tem consciência social, porque ela já não tem autoconhecimento de nada e nem o autocontrole. E aí ela não consegue ter essa consciência social
de saber como se comportar em qualquer ambiente. E a partir daí nós chegamos à quarta característica, né? Que é a gestão de relacionamentos. Então vem autoconhecimento, autocontrole, consciência social e a gestão de relacionamentos. O que é essa gestão de relacionamentos? É quando a gente passa a gerenciar os nossos relacionamentos. A gente torna-se empática, é uma pessoa que tem empatia. O que seria isso? É compreender o que o outro pensa e o que o outro sente e respeitar. Então, isso se chama gestão de relacionamento. Eu conheço essa pessoa, eu sei que este comentário vai ser um gatilho para ela se desequilibrar. Eu vou cutucar? Não devo. Eu posso, mas não devo. Porque aí eu vou gerar conflito, eu vou gerar situações desagradáveis. E aí, gente, vamos comentando, né? O seguinte, essa inteligência emocional é uma capacidade de conhecer os nossos próprios sentimentos, as nossas próprias emoções e também a emoção do outro. E aí falamos assim, isso tem a ver tudo com a nossa doutrina. Por quê? Porque a gente tendo essas ferramentas, nós conseguimos fazer a nossa reforma íntima, que é uma das metas, né? A reforma íntima, o nosso melhoramento de atitudes, de compreensão, de aceitação. Então tem sim a ver com a nossa doutrina, que nos pede isso, a caridade, o acolhimento e não o apontamento, né? No Livro dos Espíritos, Santo Agostinho, ele responde a uma pergunta que o meio mais prático e eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao mal, né, é conhecer a si mesmo. É conhecer a si mesmo, porque assim a gente consegue identificar as nossas próprias emoções e adequá-las, né? Adequar todas as nossas emoções e equilibrar de maneira aceitável, de maneira com que a gente não angarie mais débitos. Então, é benefício para nós e para quem convive conosco. E nesse livro, o Rossando, ele diz o seguinte, que é uma coisa, é concomitante. A gente se conhece e amadurece. E quanto mais a gente se amadurece, a gente mais se conhece. Então, esse processo, ele é constante em nossa vida, o tempo todo. Se conhecendo, amadurecendo, e amadurecendo e se conhecendo. Isso não acaba, nem depois que a gente for para lá, continua lá também, viu, no outro plano. Porque da forma que saímos aqui, chegamos lá. Ninguém sai daqui e chega lá de forma diferente, não. Seremos as mesmas pessoas, com as mesmas bagagens, e tudo do mesmo jeito. Então vamos lá, os 4 pilares. Autoconhecimento, que nos facilita identificar as nossas emoções. O autocontrole, que a gente consegue reparar algumas coisas para não desencadear conflitos. E a consciência social, que é saber lidar com pessoas e ambientes. E tem a gestão de relacionamentos. Eu não gosto desse texto, mas ele é necessário. Tem uma teoria de Lacan, vocês já ouviram falar? Já? É uma teoria muito antiga. É a teoria do espelho. E é aquela história. Saber que tudo o que incomoda a gente no outro, vocês já sabem, né? É porque a gente teve ou ainda tem dentro de nós. Então precisamos tomar muito cuidado quando a gente faz isso aqui, né? Julgando, criticando, recriminando, né? E se eu for lá no fundo, dentro de mim, bem dentro de mim, eu vou encontrar um resquício daquilo que está me incomodando no outro.
para parar e pensar sobre isso. Que é aquela história, quando eu aponto um dedo para você, tem 3 apontados para mim. Então, qual é o resumo disso tudo? Aquilo que nós temos que enfrentar, conosco mesmo, olhando de frente, nossas emoções, nossas pendências, é a nossa maior tarefa. Só encarando isso é que nós vamos conseguir o equilíbrio para continuarmos libertos de tantos sentimentos que nos prejudicam. Medo, culpa, tristeza. Então, só se conhecendo é que a gente se liberta. Então, o recado que eu tinha para hoje era esse. Eu ia falar muito mais coisa. Eu só vou dar um conselho para vocês. A irem assistir o filme Divertidamente 2, que fala exatamente sobre tudo que eu falei aqui. As emoções, o equilíbrio entre elas. Nós precisamos reunir todas as emoções que sentimos. Sim, olhar elas de frente. E buscarmos todas as memórias que nós já temos, para saber quem realmente somos. Então, vão assistir esse filme. Eu assisti ontem. E por um acaso eu já tinha todo esse texto pronto. Aí eu falei, nossa, que coincidência, né, Regiane? E por mim eu ficaria aqui falando do filme um tempão, de tanto que eu me apaixonei. Então, gente, era esse o recado que eu tinha. E agora nós vamos ficar com o nosso irmão Alessandro. Ah, ele está aqui. Boa noite e muito obrigada, gente. Muito boa noite. Boa noite. A todos que estão aqui na casa hoje, a todos que encarnados e desencarnados que estão aqui com a gente hoje. Alguém pela primeira vez na casa? Temos bastante gente. Sejam agraciados pela presença da espiritualidade. Entendam que a partir do momento que você passou aquela porta, ou a porta de qualquer casa religiosa, quando você está de coração aberto para aquilo que você precisa, não aquilo para que você procura, porque nem tudo que procuramos é aquilo que realmente necessitamos. Então, sejam todos bem-vindos. A todos que estão aqui presentes, aos que estiverem nas nossas redes sociais, ao vivo ou vendo em outro momento nas nossas gravações. A todo momento a gente está sendo amparado, a qualquer segundo da nossa vida. Inclusive ele tem a ver com a minha palestra hoje. Eu vou tentar fazer uma coisa hoje, que é ler o que está aqui embaixo. Se eu não conseguir, vou trazer o monitor para cima, tá? É que como Deus me proveu de simpatia, mas não de altura, se eu coloco aqui eu fico escondido, então eu vou tentar fazer com ele ali embaixo, tá bom? Bom, a palestra vai ser sobre quanto tempo dura nossas aflições. E eu vou tentar passar para vocês um pouquinho o que o Espiritismo, o que Kardec fala sobre isso. Então, meu nome é Alessandro Akira Morikawa Batistetti. Então, eu tenho uma misturinha de japonês com italiano e fiquei com a cabecinha de cearense, né? Adoro fazer essa piada. Mas é uma mistura de raças, de culturas diferentes. E meu pai é daqueles italianos bem típicos, patriarca, né? Eu estou com 50 anos e até hoje eu tenho que me justificar para ele das coisas que eu faço ou não. Então é uma coisa bem... E minha mãe é uma descendência, ela é Nisei, filho de japonês. Totalmente zen, totalmente calmo.
E aí a gente vem nessa tribulação que a gente vive a nossa vida. Eu faço parte da USE, que é a União das Sociedades Espíritas. Ela é uma entidade abaixo da Federação Brasileira e abaixo da estadual. Nós trabalhamos com as casas espíritas da região. Então a nossa função principal é dar suporte às casas espíritas. Eu sou membro da casa da USE aqui de Carapicuíba, Barueri, toda a nossa região. Inclusive tem um cartaz ali na porta, que fique à vontade, dia 4 de agosto agora, nós teremos um evento das 8 da manhã às 18 horas, no Centro de Convenções, no Museu da Bíblia em Barueri, onde nós estaremos abordando o Espiritismo de várias formas, mas com assunto em foco que é suicídio. Né? Então a gente vai estar com um grupo de pessoas, o principal palestrante nosso é lá, o Alejandro, tem muita gente que já conhece, ele já nos agraciou com a visita dele aqui na nossa casa. Temos mais palestrantes, temos peça teatral, peça musical, temos orquestra, temos praça de alimentação. Então, quem puder, tiver oportunidade, por favor, agora dia 4 de agosto estaremos lá, tá bom? E faço parte da casa Ilcim Fabiano, irmãos Ilcim Fabiano, na cidade de Carapicuíba, de onde nós estamos falando hoje. Nós estamos próximos aqui da estação de trem do centro de Carapicuíba. Trabalho nessa casa e frequento essa casa exatamente há 11 anos. Há 11 anos eu fui convidado por um amigo a pisar nela, vim, assisti uma palestra, resolvi fazer o tratamento, resolvi fazer o curso e a partir daí eu tomei alguns chacoalhões na vida. E eu estou contando essa historinha rápida por quê? Porque ele tem a ver com o nosso assunto, que é as nossas aflições. Para dar início à minha conversa, eu gosto muito e tenho como princípio um mantra na minha vida, que é esse aqui. Eu sempre vou mostrar ele, sempre vou falar dele, porque a gente sempre acorda pensando como vai ser meu dia, o que vão fazer comigo, o que será feito da minha vida. Só que a gente já começou totalmente errado, porque no livro da vida Deus nos deu a página em branco e ela é nossa, somente nossa, não cabe mais a ninguém o que será escrito nela. O que eu escrevi nela, que possa ter sido uma ofensa que eu recebi de alguém, eu só escrevi porque eu deixei. Se eu não estava bem, se eu não estava na minha plenitude de consciência, de amor e caridade, e eu deixei essa pessoa entrar na minha vida, estragá-la e colocar esses espinhos nessa história, a culpa não é dela, e sim minha. Não é fácil, não é um trabalho simples. Igual eu disse a vocês, eu estou há 11 anos nessa casa, e cada dia que eu acordo eu vejo que eu tenho que aprender muita coisa, e não é pouco. Então estar aqui numa casa hoje religiosa, trabalhando como a gente trabalha, não é diferente de nenhum de vocês, pelo contrário. A gente se cobra mais, a gente se vê mais os nossos erros, mas a gente erra muito. Não tem um minuto da nossa vida que o pensamento não nos trai. É um momento de ansiedade, um momento que as aflições nos pegam. Bom, eu vou começar com uma prece que para mim também é de praxe. Não é falta de criatividade, mas sim é fé. Eu vou ter que trazer para cima, não vou conseguir chegar mesmo ali. Vou começar com a prece de Cáritas. Cada um dentro da sua cadeira, no seu conforto, do seu lar, fique à vontade, se acomode, procure nesse momento silenciar seus pensamentos, acalmar seus corações. A prece de Cáritas é uma prece completa, como é a prece que o Pai nos deixou, que é o Pai Nosso. Essa prece de Emmanuel é uma prece onde ela fala dos nossos espíritos, das nossas dificuldades. Bom? Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor,
para aqueles que vos nos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor, pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força, ajudai-nos o vosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura e a humildade. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde há de se refletir a vossa divina imagem. Que assim seja, graças a Deus. Depois disso, nós vamos colocar em prática aquilo que nós conversamos sobre as nossas aflições. Mas antes eu achei essa mensagem aqui, que eu também costumo colocar ela. Por quê? Se o momento é de crise, não te perturbes. Segue. Serve e ora, esperando que suceda o melhor. Queixas, grito, mágoas são golpes em ti mesmo. Silencia e abençoa. A verdade tem voz. Chico. Por quê? A gente costuma brincar aqui entre a gente, né? Porque nós não conversamos não conversei com a Neuza sobre a palestra, mas os nossos assuntos estão muito interligados. Confiança, autoconhecimento, as nossas análises. Então a gente vai falar sobre, na verdade eu vou falar sobre aflição, mas antes da aflição vem uma tal de provação. De acordo com o dicionário online, o significado da provação é um substantivo feminino, nada, né? Situação muito difícil, o excesso de sofrimento que testa a capacidade de superação de um indivíduo. Sua fé religiosa, seus preceitos morais, suas convicções, cada um tem a provação que é capaz de superar. Prova, ação ou efeito de provar. Este trabalho é uma provação. Sinônimo de provação. Provação é sinônimo de martírio, prova, sofrimento, tormento e trânsito. No Espiritismo a gente fala muito, né? Que nós estamos vivendo uma época de provação. Então essa provação ela tem um significado de teste, né? E com isso vem uma tal de aflição. Essa aflição significado da aflição, substantivo feminino, condição de quem está aflito, angustiado, preocupado. Sofrimento causado pelo desgosto, tristeza ocasionada por alguma dificuldade, excesso de preocupação, ansiedade e angústia. Sinônimos de aflição. Aflição de sinônimo é apertura, martírio, tortura, ansiedade, agonia, angústia, aperto, tormento e tribulação. Claro que quem está numa casa religiosa, né, não passou por isso ainda. A gente só está vendo isso aqui para poder ajudar alguém que a gente conhece. Com certeza alguém está passando por alguma coisa dessa, né? Principalmente quando a gente fala nesse mundo atual. Bom, meu assunto hoje eu vou estar com base no Evangelho segundo o Espiritismo. É um livro de 1864, faz parte da codificação de Kardec, que para todos nós que seguimos a doutrina kardecista, é o nosso livro de cabeceira. Quem não conhece, quem não tem, recomendo que possa tê-lo. É um livro de leitura rápida, de entendimento fácil, não é um entendimento muito complicado, você não precisa ser expert. Esse livro ele faz com que a parte do Espiritismo de Kardec que nos torna, ou se fala mais em religião, ele não é científico.
Então, é o Evangelho de Lucas e Mateus. E de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, a justiça das aflições. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Ou seja, somente em situação futura podemos efetivar-se as compensações que promete àqueles que se afligem na terra. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Essa é a pergunta que a gente sempre se faz, né? Por que eu tenho que sofrer primeiro para depois ser feliz? Tem horas que a gente se apega muito nessas contradições da vida, porque a gente tem que questionar. Eu me questiono, acredito que todos nós nos questionamos às vezes, né? Qual é a lógica de sofrer para depois ser feliz? Eu não posso ser feliz direto? Então isso é uma coisa que ela se pega nos nossos dias mais tenebrosos. Por que sofrem uns mais do que os outros? Outra pergunta que nos fazemos direto. Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Nós estamos falando hoje no nosso dia a dia. É muito fácil para a gente, quando a gente está andando de carro, no metrô, estamos no Uber, indo trabalhar, né? Olha que chique Uber. Antigamente a gente tinha que andar, né? Pegar ônibus lotado. Hoje a gente pega Uber. E tem gente que está ali, né? Quem sair daqui ali na esquina, ali, você vai ver sempre uns moradores de rua, você vai ver pessoas em casas em áreas livres. Porque essas pessoas não merecem o mesmo conforto que nós temos hoje, de podermos estarmos aqui, bem vestidos, dentro das nossas possibilidades, ouvindo uma palavra amiga, e essas pessoas não têm essa mesma oportunidade. Ah, mas é porque elas ficaram no vício, porque elas querem isso ou querem aquilo. Porque hoje tem gente que já nasce assim. Se Deus é pai e não é padrasto, nada contra, né, os padrastos, porque conheço muitos que são melhores do que pais, inclusive, mas é uma frase antiga, é um dito popular. Por que essas diferenças, né? Porque uns nada conseguem, ao passo que os outros tudo parece sorrir. Eles necessariamente têm todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus, se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Deus pôs os homens na direção dessa causa e hoje, julgando suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa, por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Olha que interessante, ele cortou um pedacinho aqui. De duas espécies são as vicissitudes da vida. Desculpa, aqui a gente começa o seguinte: as causas atuais das aflições. Por que que eu tenho essas aflições? São duas as espécies que prefiro. De duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa da vida presente, outras fora dessa vida. Então, por que que nós temos as nossas aflições ou por que nós temos as nossas provas do dia a dia? Porque a gente erra. A gente errou em algum momento, que não seja nesta vida, mas que seja em outra. Eu aconselho, aqui vai ficar difícil para vocês lerem, né? Mas eu tinha que colocar tudo no slide só. Mas eu recomendo quem tiver a oportunidade de depois dar uma olhada nesse trecho, toda essa parte dentro do Evangelho. Ele é muito legal, ele elucida muito nossas dificuldades. Mas aqui nas causas, ele remontando-se à origem das males terrestres, vamos fazer o seguinte, vou colocar o óculos, agora ficou mais difícil. Agora fica mais fácil agora. Remontando-se às origens dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Ou seja, nada do que a gente faz, nada daquilo que a gente sofre é algo que a gente não plantou. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Orgulho e ambição são duas coisas que acabam com a nossa evolução.
Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos. Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança pelo mal proceder e por não terem habitado limitar seus desejos. Quantas uniões desgraçadas porque resultam de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma. Estou falando de relacionamentos. Muitas vezes a gente torna-se relacionamentos por mero impulso, sem entender realmente aquilo que a gente está querendo, e isso depois lá na frente a gente vai chegar nessa conta. Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero. Quando eu era moleque, eu era adolescente, eu adorava, postava com os meus amigos quem tomava mais Coca-Cola, comer lanche, nossa, coisa mais gostosa que tinha. A idade chegou, a conta também. A gente nunca acha disso, né? Mas eu tenho aqui comigo, trato com muito carinho, inclusive até hoje, uma gastrite. Com café, dou fritura para ela, né? Mas todo dia de manhã eu tomo meu remedinho para tomar, né? Para acalmar ela. Então, a gente tem esse mau hábito, né? As nossas aflições, isso é uma aflição. Essa dor que eu sinto é uma aflição. Mas o que eu faço para tirar essa aflição de mim? São coisas simples da nossa vida. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências, por fraqueza ou indiferença? Deixaram que nele se desenvolvesse os germes do orgulho, do egoísmo e de toda tola vaidade que produzem a secura do coração. Aqui ele fala dos pais com os filhos, mas é dos irmãos é dos primos, é dos amigos. Muitas vezes eu não quero me dispor com ele. O que eu faço? Ah, não, tá bom, que isso, deixa, não. Hoje a coisa mais comum que a gente tem é ver em restaurante, por exemplo, o pai lá no celular, a mãe no celular, dá celular para a criança, deixa a criança lá, assim ela não corre, assim ela não quebra, assim ela não bagunça. Nas casas, nas ruas. Então essa é uma responsabilidade e essa aflição que vai acontecer, essa conta, ela chega uma hora. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Ou seja, a gente precisa sim ter fé, a gente sim precisa todos os dias, não importa o tamanho do desafio, não importa o tamanho da dor de cabeça que a gente está tendo, mas a gente nunca pode abandonar a fé. Aí eu peço perdão, peço licença aos espíritas, aos irmãos religiosos mais, né? Mas eu costumo sempre dizer para as pessoas, nós estamos aqui também para evoluir. Então, num dia, você vai acordar, depois de vários dias dando tudo errado, e manda para aquele lugar. Não faça nada, xingue, tome Coca-Cola, coma doce, chupa sorvete, porque a gente é humano, a gente está em processo de evolução. Não é todo dia que a gente tem que lutar. Se deu direito de um dia chorar, deu direito de um dia ser humano. Mas é um dia, 2, dependendo do grau. Mas a partir daí, cabeça em pé, levanta-te, vá à luta, não adianta. Naquele livro que estava ali, ó, na página em branco, é só a gente que vai escrever. Então escreva assim um dia: hoje eu não estou com saco para ninguém, não estou com saco para nada, não quero fazer nada, não quero ver ninguém. Um dia. Mas no segundo, a gente tem que seguir essa bem-aventurança. Porque aos mansos, o que é ser manso? É um dia você ignorar tudo aquilo que estão te provocando. Não tem outro caminho. E essa frase também que eu gosto muito, e sempre coloco ela, que é assim: a gente sempre tem desafios, todos os dias. Não tem um dia, e eu vou ser muito franco, gente, não tem ninguém nesse plano terreno, ninguém encarnado,
ninguém aqui que não tem desafios, que não tem problemas. Não tem. Porque se a gente não tivesse, nem lá em cima a gente não estaria. A gente estaria em outro ar. Porque mesmo quem está desencarnado olhando por nós, está no desafio de aprendizado, no desafio de crescer, no desafio de ajudar, no desafio de aprender mais. Então, nos nossos desafios, comece hoje. Eu quero fazer algo, quero mudar a minha vida, comece hoje. Comece com medo mesmo, comece atrasado, mas comece de novo. Comece mesmo com dúvidas, comece sem ter tudo pronto. Comece sem ter as condições ideais, comece acreditando no seu potencial. Apenas comece. O apenas comece, ele vem de uma forma muito simples. A gente precisa simplesmente dar o primeiro passo para tudo, para tudo. A gente tem medos de tudo. No início a gente tem medo porque a gente está novo, a gente tem medo de errar. Depois a gente tem família, então agora eu tenho medo porque eu tenho família, não posso arriscar. Agora eu tenho responsabilidade, eu tenho medo, não posso fazer. E esse medo vai nos limitando, nos limitando. E aí a gente veio para crescer, nós viemos para crescer, nós viemos para ser alguém diferente e a gente deixa tudo para trás. Então a gente não pode, em hipótese alguma, ter medo. De novo, voltando ao slide anterior, eu tenho que ter o direito de um dia ter medo. Mas é um dia. Um dia eu não quero fazer nada, um dia eu tenho medo, um dia eu não quero... Mas Deus, segundo dia a gente tem que sim, a gente tem que ir para a luta, a gente tem sim que fazer as coisas. Lembrando sempre que nem tudo que a gente quer é o que a gente precisa. Eu gosto muito de falar isso para as pessoas, brinco muito, mas assim, eu jogo na Mega Sena, mas peço para Deus não ganhar, porque eu ainda sou fraco. Então se eu ganhar, talvez na próxima terça-feira, eu não estarei aqui na casa. Talvez eu se lembraria de tudo aquilo que eu li até hoje, que eu estudei no Espiritismo, que tudo tem causa, que tudo tem um efeito. Eu falaria assim, mas também lá falou que eu posso vir de novo depois, né? Com dinheiro no bolso eu vou gastar, vou curtir, vou viajar, vou beber. Eu brinco com a minha mulher que eu falo assim, te dou metade, você some, e outra metade eu vou curtir a vida. Ela fala, não, eu vou atrás de você. Mas é uma coisa que a gente precisa muito dessa consciência, do que a gente realmente quer. Quando a gente fala de provas e aflições, eu tenho mais uns minutinhos ali só para... Eu vou contar uma história muito rápida, que eu li num livro, é uma história fictícia, é uma história bem cotidiana, mas que ela ilustra bem essa situação das provas e aflições. Nesse livro conta de uma pessoa que no momento já de alguns meses, com várias coisas não dando certo, um monte de coisa acontecendo, as coisas se atropelando, as coisas não vão, as coisas não vai, não tem jeito. Aí a caixa de correio da casa dele estava com problema, de repente alguém vai lá, arruma, pega as correspondências e na caixa de correio dele tinha 8 multas. Multas que eram assim de excesso de velocidade, multa de cinto, multa de documento vencido, mas o carro dele não estava vencido, multa daquilo, quase 50 pontos, ele trabalha com o carro, depende do carro, aí ele sai revoltado, como assim? Deus, como pode? A gente faço tanta coisa, a gente corre para cá, corre para lá, faz isso, faz para aquilo, até o carro é usado para tanto para caridade. E lá no livro ele conta que nessas horas desanima mesmo. Aí daqui a pouco ele sai e de repente ele encontra uma pessoa que ele ajudou a tirar a carta, ele fala, aconteceu isso, eu preciso muito que você assuma umas multas. Eu vou ver com uma pessoa, quem sabe ela consegue fazer isso para você. Nem deu atenção. Aí você fica mais desanimado ainda. Aí você começa a pensar, ele começa a pensar o que fazer. E aí ele respira, porque ele aprendeu, dentro do Espiritismo, que nada é por acaso. Aquela prova, ele fala assim, mas Deus foi sacana, né? Como que ele faz um negócio desse? Aí ele lembrou que Deus não dirigiu o carro dele. Quem dirigiu o carro dele foi ele. A pressa foi dele, a falta de atenção foi dele. Tudo que estava acontecendo ali, com umas duas que questionou, o resto é dele. Então não é um amigo que se recusou, que não deu atenção. A culpa não é do mentor dele.
a culpa é só dele. Porque se ele tivesse se atentado mais, tivesse um pouquinho mais de cuidado, o que ia acontecer? Não teria tomado tanta multa. Então, com calma, se resolve, de repente do nada, onde menos ele espera, aparece uma pessoa que te ajuda. Onde ele mais espera, aparece ajuda. Então, tem os dois lados. Ele vê que ele não está sozinho. Aí ele fala, bom, agora tudo normal. Então, lá no livro conta que aí ele começa, não, vai dar certo, vai dar certo. Aí, do nada, ele recebe outra multa. Num pedágio que está cobrado no sistema dele. E ainda recebeu a multa. Aí se questiona de novo. Então você tem as provas, você tem a aflição que você está ali, porque multa não é barato, você tem que recorrer, você tem que pagar. A alternativa que você tem é de fazer o que não é certo, e você não vai fazer também. Até porque se você fizer isso, inclusive uma das coisas das provas é muito isso, a partir do momento que você pede para uma criança passar por debaixo da roleta do metrô, para ela não pagar, você está sendo incoerente com aquilo que você prega do certo e do errado. Eu não tenho dinheiro, não tenho como fazer, é uma coisa, mas muitas vezes a gente faz, né? Eu lembro uma vez que o Fábio ficou brincando, e quando eu comecei a fazer o curso, que ele falava do CD. Se alguém aqui, eu já vi na internet, tem um negócio de DVD, a gente colocava num aparelhinho, né? Aí tinha que ver filme. E aí uma pessoa aí daqui da casa comprou um monte para assistir um filme e deu de presente, ainda tudo genérico, tudo genérico. Então isso daí é uma coisa que a gente é uma prova que você falha quando você faz algo nesse sentido, né? E as aflições elas vêm logo depois. Mas o importante é que assim, a gente sempre, em todo momento, a gente tem a possibilidade de errar, porque a gente é humano. Tudo tem seu tempo. O que nós não podemos é nos acomodar no tempo. A gente tem tempo para tudo, temos tempo para errar, mas também nós temos tempo para crescer e melhorar. Sempre. Todos os dias. Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocarmos nela corre por nossa conta. Eu comecei e finalizo com ela. Eu posso ficar horas aqui falando, mas a única coisa que importa é o que nós vamos colocar na nossa vida. É o que nós queremos para nós, o que nós vamos fazer para nós. A minha felicidade não está nos meus filhos em casa. Minha felicidade não está na minha esposa que está em casa. A minha tristeza não está na minha esposa em casa, nem nos meus filhos, nem no meu pai, nem na minha mãe, nem nas minhas irmãs, nem nas pessoas que trabalham comigo aqui. Isso acontece muito nas casas religiosas. Eu não vou mais na casa porque eu não gosto. O Fábio olhou feio para mim. Não vou mais na casa. Regiane perguntou, não gostei do que ela perguntou para mim. As pessoas têm muito disso. Elas terciarizam as coisas, muitas vezes a preguiça de continuar fazendo algo nas costas de alguém. Então, qual o tempo da aflição? Tem uma regra? Tem. É o tempo que a gente quer. O tempo da aflição, do que a gente começou a falar aqui, o tempo que eu demoro para passar por uma dificuldade, é o tempo que eu quero. Se eu não quero passar por aquilo, cabeça erguida, pensamento em Deus, e vamos para frente. Só que tem uma coisa legal, que depois que vem a turbulência, vem a ambulância. Por quê? Sempre vem algo mais pesado. Porque Deus, Ele sabe que a gente veio para cá exatamente para isso. Vencer os nossos desafios. Eu venci um caminhãozinho, vai vir o segundo. Não adianta. Não tem regra. Até a felicidade passa, como dizia Chico. A felicidade, ela vem, ela nos traz muita coisa boa. E se a gente parar para pensar um minutinho, mesmo no meio da turbulência, aquela tempestade, aquela coisa, sempre acontecem coisas legais. Só que muitas vezes a gente ignora. O que é coisa legal? Alguém que você não espera te dar um sorriso. Alguém que não te espera te fazer uma conversa diferente, um abraço diferente. Então é isso que a gente tem que estar sempre olhando, tá bom? E para fazer o fechamento, as vibrações,
Eu vou fazer agora uma prece, que é a prece que, assim, ela é, assim, infalível para as aflições. Ela é uma prece, assim, que não tem jeito de errar. Bom, cada um se sinta à vontade para sentir os seus da forma que você quiser. E eu vou fazer a prece que, para mim, ela é infalível. Deus, Pai, meu anjo da guarda, só me dê um pouco de força. Obrigado. É a prece do coração, gente. Cada um faz a sua. A minha é essa. Obrigado, uma ótima noite a todos. Excelente semana.